Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Tem alguém feliz com Jesus aí? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, tá bom? Que Deus tem me concedido em primeiro lugar. Quero estar apresentando aqui a vida do meu amigo que me chamou, pastor Vitor, evangelista, obreiro Vitor. O Eterno te abençoe, tá bom, meu amigo? Que Deus continue prosperando a obra de tuas mãos, em nome de Jesus. Pastor presidente do ministério, né? Que Deus te honre e te guarde em nome de Jesus, tá bom? Você e a sua família, eu creio que essa igreja, juntamente com a tua casa, está edificada sobre uma rocha, tá bom? Ao evangelista, né? Eu falei, o evangelista aqui, aí os dois dão uma saudação, o outro ora e quebra o pregador, né? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Meus companheiros do altar, muito obrigado, que recepção maravilhosa, tá bom? Traga a paz dos meus pastores, pastora Danúbia, o pastor Wagner Almeida, tá bom? Receba a paz deles em nome de Jesus. Minha esposa não pôde vir, porque estava trabalhando. Eu ia trazer o meu filho mais novinho, o Ruivinho. Por fim decidi não trazer, porque eu tenho dois. Eu costumo dizer que um é uma bomba e o outro é uma bomba relógio. Quando eu estou desativando um, o outro já está se programando para explodir. Então se eu trago, explode tudo aqui, tá bom? Mas estão bem, graças a Deus. Meu primo Alê, que o Eterno te honre, tá bom, meu amigo? Que Deus seja louvado pela tua vida, tá bom? Abra sua Bíblia do livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo de número 2. Quero emprestar minha boca para o Eterno aqui nessa noite, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu costumo fazer em todo lugar que eu vou, tá bom? Você vai responder de alguma forma. Ou você vai dar glória, ou você vai levantar a mão, tá bom? Só para me ter certeza se você está no mesmo foco que eu. Tem alguém aqui que vai morar no céu aí? Pronto, então estamos no lugar certo, tá bom? Glória a Deus. Às vezes eu pergunto isso a alguns ministérios, às vezes 2 ou 3 levantam a mão, fico até com medo, né? Mas aqui tem um povo que está lavado pelo sangue de Jesus. Bom? Quantos acharam? Amém. 1 Pedro, capítulo de número 2. Os irmãos aí da banda me ajudem. Faz aquele fundo bem pentecostal abençoado, tá bom? Me acompanhe aí em nome de Jesus. Deixa Deus usar vocês. O verso, vamos ler do verso 4 em diante, tá bom? Achegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita, é preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificado como casa espiritual, como propósito de ser de sacerdócio santo, de ser o quê? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, porquanto assim está registrado nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela, pega aí, irmãos, deposita a sua fé, jamais será envergonhado. Eita glória! Verso 7: assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa,
Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa a queda ou escândalo. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Verso 9. Porém, é para dar glória, hein? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem alguém me ouvindo aí? Tem? Cujo propósito é proclamar, pega aí, ó, as grandezas daquele que vos chamou das trevas para onde? Das trevas para onde? Das trevas para onde? Só os crentes que têm a luz dentro dele aí. Glorifique, bate palma para Jesus de Nazaré. Só para não passar em branco, da última vez que eu estive aqui, quem esteve ministrando foi minha sobrinha, né? Cassiane Navarro. Eu louvo a Deus pela vida dessa jovem, irmão. Uma jovem dedicada na obra de Deus. E orou muito por mim. E hoje eu estou aqui coberto debaixo de oração por ela, tá bom? Que Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus. Está preparado aí? Glória a Deus. Me deram um horário aqui. Esse altar é de Deus, irmão. 10h10 pediram para me entregar o microfone. Vocês aguentam me ouvir aí? 1h10. Amém? Glória a Deus. Irmãos, preste atenção. O tema é sobre identidade. Esse é o tema desse congresso. O apóstolo Pedro, ele teve os seus encontros com Jesus, tanto encontros bons, também algumas coisas que Jesus teve que o repreender. Quem escreve essa carta é justamente ele. Quem escreve esta missiva é justamente ele. Entenda uma coisa: Pedro está ensinando este povo da Ásia a se comportar de uma maneira correta, de uma maneira comportada diante de uma geração, pega isso aqui, corrompida, tanto espiritualmente, tanto no seu governo. Vou repetir isso aqui. Pedro está dando uma palavra para as pessoas que estavam debaixo da liderança dele, diante de uma situação em que as pessoas estavam vivendo espiritualmente e politicamente corrompido. Ele estava dizendo assim: não importa a maneira que eles estejam, não importa da forma que eles vivem, não importa as coisas que eles fazem, vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que mostrar para eles que o comportamento de quem vai morar no céu não é um comportamento de quem vai ficar na terra. Vou repetir para alguém pegar. Pedro estava dizendo assim: quando eles mostrarem para você a cidadania terrena, não fique por baixo não, mostra para eles também a cidadania de quem vai morar no céu. Vou repetir. Eita glória, olha o que Pedro está dizendo, ó, vou aplicar. Quando alguém mostrar para vocês, olha o que Pedro está dizendo, que é melhor para ter uma vida mais suave, fumar um baseadinho. Eu vou pregar, pastor, é para jovem, né? Vai segurando aí, irmão. Quando alguém mostrar para você que para ter paz dentro da alma tem que tomar um gin, eita! Quando alguém mostrar para vocês que para
uma saciadez dentro do teu coração e dizer para vocês: é necessário nós ir na biqueira e comprar um pó, é necessário nós acender um narguilé, é necessário nós fumar um cigarro. Mostra para ele, fala para eles assim: eu já passei dessa fase, agora eu vou mostrar para você que aquilo que tu está me oferecendo vai durar somente um instante, mas eis aqui uma coisa que vai durar para a vida eterna, é a presença dele. Deixa eu ver quem já está entendendo isso aqui. O Eterno está dizendo nessa noite: mostre para as pessoas que querem te contaminar, e quem vai vencer e contaminar elas é o céu na terra, é o céu na terra. Deixa eu ver quem veio para adorar. Sabe aonde Pedro está ensinando isso? Segundo está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. De dentro da Babilônia. Olha só. Pedro está dando ensinamento no meio de uma geração que não quer Deus. Verdade. E ele está ensinando, ó. Olha o ensinamento dele. Sede santos. Obedeçam. Não se contamine. Meu Deus, aleluia. Vou pregar. Quando ele diz assim, ó, sede santos, essa palavra no grego quer dizer hagios, e significa boa conduta, bom comportamento. E o santo significa isso aqui, ó, consagrado ou separado. Eita glória, está preparado para a glória aí? Olha o que Pedro está dizendo para eles. Sabe na onde vocês estão vivendo? Numa geração pagã. Sabe na onde vocês estão vivendo? No meio de pessoas idólatras. Sabe na onde vocês estão vivendo? No meio de pessoas corrompidas. Aí alguém perguntou para Pedro: o que nós faz? Sabe como vocês vão viver aí? Mostre para eles que no meio da geração idólatra, no meio da geração corrompida, no meio da geração adversa, no meio da geração que não crê o Evangelho, tem alguém que ainda está lá, mas é separado. Tem alguém que ainda vive lá, mas é consagrado. Pega a glória. Pedro estava dizendo: ainda que a geração que vocês vivem não tenha um bom comportamento, se comporte bem você. Eita glória. Eu vou pregar. Pedro estava dizendo: ainda que na geração que vocês vivem tem pessoas que não mantêm a conduta, mantenha a conduta você. Seja santo você. Mostre para eles que você tem uma nova vida. Deixa eu ver quem está crendo nessa mensagem. Eu vou pregar. Pedro estava dizendo para eles: não importa o ambiente, não importa o lugar, não importa a situação, não importa as pessoas que vivem lá, a luz está em você, o brilho está em você, a conduta está em você. Não deixe o lugar te contaminar. Contamine ele com a unção que Deus te deu. Deixa eu ver quem tem a unção dentro desse aí. Abre a boca e adora. Olha o que Pedro diz: sejam sacerdotes. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Quando alguém perguntar, no meio de onde vocês vivem, no meio de onde vocês moram, no meio de onde vocês andam, qual é a identidade de vocês? Fale para eles: eu sou um sacerdote de Deus. Quando alguém perguntar quem é você, fala: eu sou geração eleita. Eita glória. Quando alguém perguntar de onde vocês são, quem é você, fala para ele: olha, eu estou vivendo aqui
mas eu não sou daqui. E alguém vai dizer, então o que tu está fazendo aqui? Fala, eu estou só de passagem, irmão. E para onde tu vai? Fala para ele, eu tenho casa, eu tenho endereço e tenho município. E alguém vai perguntar qual é o nome da tua casa. Tu vai falar Nova Jerusalém. Alguém vai perguntar qual é o nome da rua. É Rua de Ouro. E o município não é Guarulhos, não é São Paulo. Para onde eu estou indo? É céu. É céu. Tem alguém que vai para lá. Cadê o jovem que vai morar lá em cima? Abre a boca para adorar. Deixa eu ver a reação de quem vai para o céu. Cadê a reação de quem vai subir? Reage nessa noite. Sabe que Pedro estava dizendo para ele dizer? Mantenha a conduta. Não se contamine. Pastor, eu vou pregar isso aqui. Você se lembra que quando aquela mulher ela toca nas vestes de Jesus? Quando ela estava com aquela hemorragia? Por que ela foi nas vestes e não na face de Jesus? Tem um estudo profundo nisso aqui. Porque Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o nosso sumo sacerdote. Olha aqui. E se você observar na Bíblia, no Salmo 133, verso 2, o salmista diz assim: é como o óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão e escorre pela orla do teu manto. Então todo sacerdote ele se banhava de mirra. Toda pessoa que era consagrado para Deus, ele recebia um óleo da unção na sua cabeça, como Davi. E quanto mais descia o óleo escorrendo pelo corpo, então pega, por onde ele passava, as pessoas não viam o óleo, mas sentiam o cheiro. Meu Deus. As vestes podiam não ser de gravata. Pega. As vestes podiam não ser de terno. Pega aí. As vestes podiam não ser do cabelão. Pega aí. As vestes podiam não ser do saião. Pega aí. Mas onde Jesus passava, alguém sentia, ó. Tá cheiroso, hein? Eita! Eu vou pregar. Quando aquela mulher foi nas vestes de Jesus, ele estava dizendo assim: não estão reconhecendo que ele é o Cristo, mas eu estou sentindo um cheiro diferente dele. Eu vou pregar. Tem gente que não vai dar glória agora, mas assim diz o Senhor: por onde tu anda, qual o cheiro que tu deixa? Eu vou pregar, irmão. Deus está dizendo nessa noite: o sacerdócio vai mostrar o que ele é na fila do açougue, na fila do bar, na fila da esquina. Aonde ele chegar, as pessoas têm que reconhecer. É santo, é santo, é santo. Deixa eu ver quem está vivendo esse evangelho. Abre a boca para adorar. Eita glória. Fala pro teu irmão, aonde tu anda? Por onde tu vai? Qual é o rastro que tu deixa lá? Meu Deus, tremendo. No trabalho eles te conhecem como? Meu Deus, meu Deus. Na faculdade eles te conhecem como? Naquela escola eles te conhecem como? Tu anda só cheiroso diante deles ou tu também cheira bem diante de Deus? Acabou, glória, agora. É isso, aleluia.
alguém cheiroso aqui? Ou quando tu chega diante dos amigos, tu também mostra a mesma face que tu mostra aqui lá fora? Fala pro teu irmão, não importa o ambiente, fala. Não importa onde nós pisar. Fala, o cheiro do óleo vai acompanhar a nossa vida. A Deus crente que está entendendo isso aqui, levanta a mão que eu vou liberar. Assim diz o Senhor. A partir de hoje, se tinha pessoas que não te respeitavam, vão ter que entender que Deus te escolheu e está selado dentro de você a mirra do Espírito e o óleo da unção. Deixa eu ver quem acredita aí. Abre a boca para adorar. Escute, pega isso aqui. Era isso que Pedro estava explicando para eles. Não importa se o povo está corrompido, não se corrompa você. Eles estavam diante do quê? De uma geração incrédula, olha aqui, corrompida espiritualmente e politicamente. Meu Deus. Pedro já estava dizendo assim, ó, quando alguém te incentivar a fazer o L, fique com a cruz. Eita glória. Vou pregar, irmãos. Pedro estava dizendo, ó, quando alguém te incentivar a ir para a esquerda, ó Jesus, sai da esquerda, Pedrão, joga a rede para a direita. Eita glória. Olha aqui, pega isso daqui para tu dar glória. Esse mesmo Pedro que está ensinando isso aqui, foi provado. Antes de ele ensinar, ele foi testado. Antes de ele apacentar, ele foi apacentado. Entenda isso. O início do ministério de Pedro está escrito em Lucas capítulo 5. Pega o texto. A Bíblia diz que ele já tinha jogado as redes a noite toda, não pescou. E sinal de pescaria não bem conduzida para o pescador é frustração. Verdade. Porque Pedro dependia de tudo aquilo que ele pescava. Era uma profissão dele. Era o quê? Era o quê? Diga, uma profissão. Agora pega. Quando Jesus chega no lago da Galileia, escuta isso aqui. Jesus, ele vai em direção do barco de Pedro. Vê Pedro lavando as redes. Vê Pedro desatando os nós. E o semblante de Pedro está caído. Porque aquilo foi uma situação que ele nunca tinha vivido ainda. Porque tem coisas que Deus vai gerar em tua vida para tu entender que o propósito é dele, não teu. Pega isso daqui, irmão. Olha o que Jesus fala. Empresta o barco. Jesus entra no barco. E sabe qual foi? Escuta isso aqui. A primeira palavra que quando ele entrou no barco de Pedro, ele não disse assim, ó, Pedro, a partir de agora tu vai pescar milhões. Pedro, a partir de agora eu vou abrir várias portas. Pedro, a partir de agora eu vou fazer tu gerar. Pedro, a partir de agora eu vou fazer tu ter dinheiro. Não. A primeira palavra, quando Jesus entra no barco, ele diz assim, Pedro, o que, Senhor? Sai da margem, vai para o fundo. Eita glória. Eu vou pregar, irmão. Pega isso daqui para tu dar glória. Sabe o que Pedro estava vivendo aqui? Era esse mistério de Deus. Quando Pedro ele obedece às palavras de Jesus, pega aí. Ele disse assim, Jesus, eu já pesquei a noite toda e não consegui nada, mas segundo a tua palavra, eu vou voltar a lançar a rede. Eita glória. Olha aqui, ó. Quando Pedro obedece a instrução de Jesus, o texto diz assim, que quando
quando eles começam a pescar, o barco começa quase que se afundar. Está no texto de algumas traduções. E o barco começa a virar pique. Pega para da glória. Essa palavra virar pique no grego quer dizer buntes estai. Vou repetir. A palavra virar pique no grego quer dizer buntes estai. Sabe o que significa isso? É descer, é começar a cair, é começar a perder. Sabe aonde está registrada esta palavra? Em 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 9 e verso 10. Quando Paulo começa a pregar para Timóteo, pega aí, irmão. Timóteo, é por causa dessas cobiças que muitos caem na desgraça. É por causa desses eventos que muitos começam a perder. Aí no verso 10 está escrito assim, ó. Timóteo pergunta para ele, mas por quê? E Paulo disse, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando isso acontece, alguns vêm naufragar na fé. Sabe o que Paulo e Jesus estavam ensinando aquele dia para os discípulos e aquele dia para Pedro? Ele estava dizendo, Pedro, eu não vim só mostrar para você que quando tu se afastar da terra, tu vai pescar muito. Eu vim mostrar para você que se eu não chego hoje aqui, o teu dia mal ia tirar a tua fé, o teu dia mal ia te abandonar, o teu dia mal ia fazer você ficar entristecido. Aí Pedro ele olha e pega aquele peixe. Aí Jesus volta para ele para a margem. Jesus estava decidindo a pregar para Pedro o seguinte: Pedro, a partir de hoje tu tem que decidir, ou tu fica com a rede seca na margem, ou tu molha ela no meu espírito, ou tu fica com o barco ancorado na terra, ou tu tira a ângulo e vai pro céu, ou tu fica com as pessoas que tu ama, ou tu depois tu divide o barco comigo, divide comigo. Deixa eu ver quem está disposto a deixar Jesus entrar. Abre a porta para a glória. Eu vou liberar. Crente indeciso não sobe, mas se tiver decidido, vai abrir o barco, vai pescar, vai pra cima e vai ganhar a morada eterna. Deixa eu ver quem vem adorar. Deixa eu ver quem veio da glória. Abre a boca pro eterno ouvir. Fala pro teu irmão, já decidiu? Vai ficar com a rede seca ou vai molhar? Vai ficar ancorado na terra ou vai soltar a âncora? Fala, vai deixar Jesus entrar ou vai deixar os amigos entrar? Eita glória, acabou a glória agora, né? Jesus não quer crente dividido. Jesus não quer crente indeciso. Ou tu aprenda a conviver do evangelho como ele é. E no evangelho, quando tu quer obedecer, os amigos te abandonam. O evangelho, quando tu quer obedecer, as rotinhas da faculdade te rejeitam. O evangelho, quando tu decide obedecer, as pessoas que estão do teu lado não querem mais intimidade contigo. Mas o Eterno está dizendo: deixa quem não te quer pra lá, me aceite, fique comigo. Deixa eu ver quem veio pra adorar. Dá pra dar glória ainda? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando esse evento acontece com Pedro, olha o que ele faz. Essa é a identidade de Pedro, tá bom? Ele começa a criar maturidade. E você se lembra, em João capítulo 6, verso 32, quando Jesus começa a ensinar a respeito do pão da vida, ele fala assim: agora é necessário tu se alimentar de mim. Agora é necessário vocês se encher de mim.
Sabe aonde Jesus está pregando isso aqui, pastor? Justamente na festa da Páscoa. Justamente na festa dos pães asmos. Por quê? A Páscoa era, foi e é um símbolo muito importante para os judeus. Só que ela se celebra uma vez no ano. E segundo algumas tradições de alguma cidade, quando essa festa acontece, pega isso aqui para tu entender. Quando essa festa acontece, alguns celebram 7 dias, outros celebram 8 dias, ou até mais. Pega isso aqui, irmãos. Quando Jesus fala assim para eles: se alimente de mim, agora vocês têm que se encher de mim. Muitos vão embora, mas Pedro fica. E olha a mente do homem como está agora. Para quem eu irei? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pega isso daqui, irmão, para tu dar glória nessa noite. Pega aí. Quando Jesus está dando esse ensinamento, agora se alimenta de mim, agora se encham de mim. Sabe por que muitas pessoas não aceitaram? Porque eles preferiam o rito religioso. Sabe por que muitas pessoas não aceitaram? Porque Jesus não veio dar alimento uma vez por ano, ele veio dar alimento diário. Eita glória! Sabe por que eles não aceitaram? Porque eles queriam de uma vez por ano obedecer à festa da Páscoa e depois viver a tua vida lá vão ter. Depois cada um fazer o que quer. Eles queriam apenas passar 7 dias celebrando a Páscoa e depois se esquecer. Eles queriam apenas passar 8 dias celebrando a Páscoa e depois esquecer. Eu vou aplicar. Eles tinham pelo menos um dia de culto e no outro dia esquecer o culto. Eles queriam pelo menos ter um dia de congresso e no outro dia esquecer o congresso. Mas Jesus estava olhando para eles, pega aí, e estava dizendo: eu não vim para te alimentar uma vez por ano, eu não vim para te alimentar 8 dias, eu vim para trazer um pão vivo, e esse pão te alimenta na segunda, esse pão te alimenta na terça, esse pão te alimenta na quarta, na quinta, na sexta, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, e o que mais, pastor? Até enquanto eu não vier. Tem alimento aí dentro, tem alimento aí dentro. Deixa eu ver quem está acreditando nisso aqui. Abre a boca para adorar. Cadê o barulho da noiva? Só quem está cheio do pão vivo que desceu do céu é a... Fala pro teu irmão: Jesus não quer te encher somente um culto, ele quer que tu anda cheio até a eternidade. Aleluia. Tem pão diário ainda? Tem? E vou pregar, hein? Jesus que disse assim: pega, eu estou dando pão, mas quem vai distribuir é você. Por onde tu tem ido? Você tem dado um pedacinho do pão que Jesus te deu? Tem? Meu Deus. É forte, Jesus. Por onde tu tem ido? Alguém tem provado do pão que tu provou? Meu Deus. Porque nós estamos vivendo numa geração que aonde nós vamos, a conversa não é mais nem no olho. Por onde nós passamos, a
A conversa não é mais o pão da cruz. É o pão. Como foi a escola? Tinha alguém lá? Qual foi o babado? Quem brigou? Quem venceu? Como é que foi o jogo? Mas nós temos que entender, irmãos, que Jesus ainda deixou uma geração. E eu creio que a igreja que eu estou pregando nessa noite não só vai ter o nome de sacerdote, vai vestir as vestes. Eu vou liberar para alguém entender. A geração que eu estou anunciando aqui hoje não vai só servir de título para as pessoas verem. É crente lá, é crente aqui, é crente ali, não. Eles vão ter que entender que tu não está indeciso. Tu tem aceitado Jesus com o objetivo de viver aqui, mas de morar lá na glória. Deixa eu ver quem vai para lá. Cadê os crentes que podem reagir nessa noite? O Eterno tem morada certa para nós. Quem escolheu o tema foi os pastores, né? Era isso que Jesus está me ensinando. Eu não quero que eles vivam um alimento passageiro. Eu quero que eles vivam um alimento eterno. Eu não quero que eles vivam apenas um alimento no culto. Eu quero que o culto more dentro deles. E quando eles chegarem na casa dele e ver o pai que ainda não está com Jesus, dividir esse pãozinho. Meu Deus, coisa aí, Jesus. Ver um amigo que ainda não está com Jesus, dá um pedacinho do pão. Ver as pessoas que estão em volta deles, que estão vivendo de uma forma passageira e lisonjeira, dizer para ele também vale a pena nós viver com passagem aqui, com tempo de morada aqui, mas viver a eternidade lá em cima e não ficar aqui embaixo. Era isso que Jesus estava ensinando. Só que entenda, da mesma forma que Pedro amadureceu, a tua mente foi mudando com o tempo. Eu estou pregando aqui sobre as duas faces que Pedro teve. A primeira do caráter, e a segunda quando a tua mente muda. Porque se você for observar na Bíblia, Pedro ele sabia que Jesus era enviado de Deus. Foi ele quem falou: eu não posso ir para nenhum lugar, tu tens a palavra. Foi ele que falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas também o mesmo Pedro, com a sua outra face, com o seu outro estilo de vida, um dia emprestou a mente para Satanás, emprestou o coração para o diabo. E ele disse assim: Jesus, não faça tal coisa contigo, tenha dó de ti mesmo. E Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, porque tu és uma pedra de tropeço no meu caminho. O mesmo Pedro que aceitou o convite da oração, o convite do jejum, também foi o mesmo Pedro que depois que a oração acabou, não usou os joelhos para vencer, usou a espada que ele tinha para ferir pessoas. É um homem de duas faces, é um homem de duas caras, é uma pessoa de duas personalidades. Na frente de Cristo ele era, mas por trás ele negava. Eita glória, eu vou pregar, irmãos. Meu Jesus amado, me guarde aqui, meu Deus. Era esse mesmo Pedro que um dia mostrou a face verdadeira e disse assim: Jesus, até a morte eu
eu vou estar contigo. Mas Jesus olhou para ele e disse: Pedrão, antes que o galo cante, pega aí, jovem, tu me negarás 3 vezes. Sabe aonde está registrado isso aqui? Em Lucas capítulo 22, verso 55. Pega isso daqui, irmão. Eu vou pregar isso daqui para alguém da glória. Quando Pedro pega e vai seguir Jesus à distância, porque o medo dominou teu coração, o medo abalou a tua fé. Ele fica perto do sinédrio, e aquele que falou que ia morrer já estava seguindo longe. Aquele falou que ia até o final já estava seguindo a distância. Só que pega para da glória. No verso 55, alguém acende uma fogueira. Eita! E quem está lá? Pedrão, o obreiro, a obreira, o pastor, o cantor, o missionário, o evangelista. E alguém falou assim: olha lá, ó, não é você que estava com ele? Alguém disse: não é você que ministrava com ele? Não sou não. Ué, mas na fila do açougue eu estou vendo você aqui, é você mesmo? Não sou não foi você que pregou lá onde, pastor? Não foi. Eita glória, porque tem coisas que quando vem para mexer com o nosso sentimento, nós fica vulnerável a algumas vontades. Eu vou pregar, irmão, não é à toa que quando alguém manda solicitação no Face e alguém está escrito lá, olha o título dele, lá na bio está assim, ó, Pastor Samuel Navarro. Aí quando a novinha manda mensagem, tira o nome pastoral, deixa só Samuel. Eita glória, eu vou pregar, irmão. Aí quando aparece um gatinho, alguém tá lá, ó, tá com a saiona, tá com o cabelão, tá com a biblinha. Aí o gatinho aparece e manda solicitação, já muda de foto. Eita glória, essa é a personalidade dupla de Pedro. Mas Jesus, pega aí, quando a fogueira acende diante dos homens, no verso 61, é para dar glória. Não fique com raiva não, irmão. Eu estou pegando para a geração que decidiu ir para lá. Quem quiser ficar aqui, fica me olhando de cara feia mesmo. Mas quem vai subir vai reagir. Jesus, no verso 61, olhando a coluna de Pedro, naquele instante Pedro percebeu que aquilo que Jesus disse que ele era, aconteceu. De fato, eu vou pregar. Sabe que o Eterno está dizendo? Tu pode ter uma personalidade diante da luz dos homens, tu pode ter uma personalidade diante da luz da pessoa, mas jamais tu vai conseguir esconder dos olhos de Jesus a tua segunda face. Ele te conhece, irmão. No açougue ele está com você, no banco ele está com você, na faculdade ele está com você, na escola ele está com você, no mercado ele está com você, no lugar ele está com você. Aonde tu estiver, ele vai, ele segue, ele vai, ele segue. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem te decidiu aí. Deixa eu estou pregando para alguém que já decidiu morar na glória. Eita, Jesus de Nazaré. Quando as coisas apertam, é aí que se revela caráter. Vou contar uma experiência minha. Amém? Há 3 anos que eu tirei minha habilitação. Mas eu piloto moto, dirijo carro, caminhão, desde muito novo. Os 12 anos eu já pilotava moto, dirigia carro. E há 3 anos atrás eu fui tirar minha CNH. Por fim, apareceu uma mulher para me dar aula, muito bonita, cheirosa, linda. Que se for um Pedrão de face dupla, meu amigo, perdeu. Só que quando eu fui, eu estava com uma roupa normal de se usar. É nessa hora que entra o que eu falei. O negócio não está nas vestimentas, está no cheiro do óleo.
E essa mulher ficou e dando umas cantadas para ela, parecia que eu era de pá virado. E ela jogava um papo aqui, outro lá, e eu na minha. Mas teve um dia, irmão, que Satanás me provou, igual Jesus disse que Satanás vai te cirandar, Pedro, e eu vou rogar por ti. Bonita. Ele olhou para mim e disse: Samuel, se você quiser, eu desligo o GPS do carro e nós vamos para o motel. Na hora eu olhei para ela e falei: moça, eu sou pastor, o teu prato está bonito, o teu prato é até gostoso, mas em casa tem uma mesa preparada que Jesus me deu. Eu vou pregar, irmão. Está disposto a viver esse evangelho da renúncia? Está disposto a deixar a capa para trás e fugir igual José? Se tu estiver no meio dessa roda e um dia Satanás te cirandar, saiba de uma coisa: Deus está te testando para ver se o mesmo pastor que tu é aqui, tu é lá fora, para ver se o mesmo pregador que tu é aqui, tu é lá fora. Tu não carrega só o título de homem, Deus mora dentro de você. Na hora ela mudou de cor. E eu disse: eu vou fazer uma oração. Ela falou para mim: sabe por que eu fiz isso? Porque eu estou carente em casa. Meu marido não me dá mais atenção. Tu que não leva mais a mulher para dar uma voltinha na praça? Cuidado que tem uns acabe por aí, viu? Tu também que tirou a bitoquinha do esposo antes de dormir? Cuidado que tem Jezabel louca para beijar. Naquele momento eu orei por ela. E ela toda envergonhada falou: acabou a aula hoje. Porque diante da luz dos homens nós somos uma coisa. Mas e diante dos olhos do nosso Criador, quem nós somos? Pega isso aqui. Quando aconteceu isso, Pedro foi embora. Diga: embora. Embora. Sabe para onde ele foi? Pescar. Detalhe: toda frustração que alguém tem leva ela para o começo de tudo, para trás. Meu Deus. Foi Jesus que disse: não pesque mais homens, pesca a alma. Não pesque mais peixe, pesque homens. E sabe para onde Pedro foi quando se frustrou? Para o início. Vou pescar. Está no texto, lê lá, João 21. Os amigos de Pedro, Natanael, Tiago, João, Tomé, olharam para Pedro e disseram assim: ó, você vai pescar? Vai lá, que nós também vai contigo. Sabe por quê? Eles primeiro incentivaram Pedro a ir, porque eles também já tinham dentro do coração deles a fazer. Eles só não tiveram coragem de ser o primeiro a se revelar que as intenções deles já não estavam mais em obedecer Jesus, estavam em obedecer a carne. E eu vou pregar, irmão. Tu que às vezes obedece o que os teus amigos falam e não obedece o que Jesus pediu para você obedecer, tu está fazendo a vontade de homens. Porque tu está indo para um caminho que Jesus já te tirou de lá. Foi Jesus que disse: não volte mais para o mar, não pesque mais. Mas Pedro pescou.
aqui. É nessa hora, pega, que Jesus aparece. E quando Jesus aparece, sabe na onde? No meio da frustração de Pedro. Sabe qual é o título que eles dão aqui para essa mensagem? A pesca maravilhosa. Diga, a pesca maravilhosa. Sabe qual foi a pesca maravilhosa aqui? Não foi Pedro ter acertado o lado que era para ele lançar a rede. Foi o milagre de Jesus trazer Pedro de volta para ele. Você está entendendo isso aqui? Quando Pedro entendeu que era Jesus, ele mergulhou. Eita glória, já estou encerrando, irmão. Quando Pedro entendeu que era Jesus, ele saiu do barco da vergonha e começou a andar em direção a Jesus. Eita glória! É nessa hora que Pedro entende que é o mestre que está chegando. E a ficha dele cai. Eu não posso mais fazer o que as pessoas querem que eu faça. Eu não posso mais viver do que as pessoas querem que eu viva. Se elas não querem obedecer, eu vou criar vergonha na minha cara e vou obedecer eu. Se minha casa não quer servir ele, eu vou servir sozinho. Se as pessoas que estão do meu lado não quiserem, eu servirei. Tem gente que perde a guerra porque o marido não quer. Tem gente que perde a guerra porque a esposa não quer. Tem gente que perde a guerra porque o amiguinho da escola não quer. O amigo da faculdade não quer. Mas a pergunta é, e você quer? Meu Deus. Olha aqui. Quando Jesus alimenta eles, quando Jesus dá peixe para eles, ele chama Pedro de canto. Porque havia uma promessa específica para Pedro, fora dos demais. Você está entendendo isso daqui? Tem coisas que não é as pessoas te excluindo, é porque Jesus não quer você no meio delas. Meu Deus. Tem coisas que não é as pessoas que não te ligam mais, é Jesus que não quer você se ocupando mais com elas, mas sim se ocupando com Ele. Meu Deus, aleluia. Dessa maneira aí. Olha aqui, quando Jesus chama Pedro de lá, olha a pergunta que Jesus faz. E aí, Pedro, tu me amas? Pedro disse, Senhor, eu te amo. Aí Jesus deu mais uma voltinha com Pedro e disse assim, e aí, Pedro, tu me amas? Jesus te ama. Então apacenta minhas ovelhas, alimento meus cordeiros. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, e aí, Pedrão, tu me ama mesmo? Aí a Bíblia diz que Pedro se entristece, porque Jesus pergunta pela terceira vez. Segura, olha aqui. Se você lê numa Bíblia judaica completa, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Está escrito lá, Jesus, eu sou o teu amigo. Pela segunda vez, Pedro, tu me ama? Ele fala assim, Jesus, eu sou o teu amigo. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele fala assim, tu sabe de todas as coisas. Sabe qual é o verbo que Jesus está usando aqui para falar com Pedro pelas duas primeiras vezes? É o verbo ágape, do amor que se doa e não do amor que recebe. Quando Jesus está dizendo assim, Pedro, tu me ama ao ponto de se doar por mim? Pedro responde com o verbo filos. E o verbo filos quer dizer um sentimento de uma forte amizade.
Quando Jesus está dizendo assim por 2 vezes: Pedro, tu falou que ia até o final, tu falou que ia morrer, e agora tu está me respondendo que só me ama com uma forte amizade para morrer por mim, não? Meu Deus. Aí quando Jesus pergunta para Pedro: então quer dizer que nós só temos uma forte amizade? E as promessas que tu fez lá atrás? E quando tu falou que ia até o final, que ia até a morte? Aí Pedro olha para Jesus e fala: verdadeiramente tu conhece todas as coisas. Está preparado para dar glória aqui? Jesus sabia das limitações de Pedro. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus conhecia as atitudes que Pedro tomava dentro da igreja e fora da igreja, no meio do sinédrio e fora do sinédrio, diante da cruz e fora da cruz. Mas mesmo assim, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu sei que tu me negou, eu sei que tu falhou, eu sei que tu me deixou, mas a partir de hoje eu estou mostrando para você que maior do que o teu amor por mim é o meu por ti. Pega o cajado de volta, a promessa ainda está de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Toca aí, bro. Meu orgulho me tirou do jardim. Tem gente aqui que perdeu a guerra e deixou de apacentar. Tem gente aqui que deixou de exercer o chamado, irmão. Tem jovens aqui que por causa de coisas na família, sentimentos de pai, sentimentos de mãe, guerra entre a parentela, deixou de exercer a função que Deus te deu, deixou de ser levita, deixou de ser adorador, deixou de pregar, deixou de adorar. Mas Jesus está dizendo: me ama ainda? Aleluia, Deus. Tu me quer ainda? Se a tua resposta for sim, Senhor, eu te amo, hoje Ele devolve esse bom, hoje Ele devolve esse cajado, hoje Ele devolve essa unção. E o que eu vou fazer com ela? Tu vai fazer o que Pedro, depois de maduro, pregou. O sacerdote vai mostrar quem é, o sacerdote vai mostrar o que faz, a geração eleita vai mostrar para o mundo que verdadeiramente nós saímos das trevas e habitamos na verdadeira luz. Deixa eu ver quem vem adorar. Cadê os crentes que veio para dar glória? Cadê os crentes que veio para adorar? Ao renovo de chamada nessa noite, Deus está te incentivando a voltar. Louva aqui comigo, vem. Tem alguém que parou na caminhada, irmão? Quer vir aqui que nós vamos fazer uma oração por ti? Pode ir tocando aí. Tem alguém? Tem alguém que deixou o ministério de lado porque se frustrou com alguém e parou? Vem aqui que nós vamos orar por ti. Jesus quer devolver essa autoridade de volta. Jesus não quer pescando mais para o teu próprio benefício. Não é a terra que vai ser beneficiada com a tua vida, é o céu que vai ser beneficiado com o que Deus colocou aí dentro. Vem aqui que nós vamos orar por ti. A igreja aqui pode adorar. Nazareno, meu Pai, a tua palavra foi ministrada aqui nessa noite, meu Deus. Há uma geração que o Senhor já levantou. A
vida aqui dentro nessa noite. A sacerdócios reais, meu Deus. A gente que tem a mente consagrada para ti. A partir dessa noite, meu Deus, começa a renovar o Deus. Começa a renovar a autoridade. Começa a renovar, meu Pai da glória, a essência que foi desgastada por causa da frustração. Em nome de Jesus de Nazaré. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero Conhecer Jesus. só os eleitos de Deus agora. Eu quero Só o conhecer sacerdote de Deus agora. e ser Só os escolhidos do Eterno agora. Mostra pro mundo que tu não é mais daqui. Vai celebrar. Vai celebrar. Abre a boca pra mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. glória a Deus. Quem pode aplaudir o nome de Jesus de Nazaré? Glória a Deus, aleluia. Fala o nome dele, fala. Agora fala. Seja renovado nessa noite. Seja cheio nessa noite. Receba o óleo na tua cabeça nessa noite. Deus quer te encher. Glória a Deus, Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Fala pro teu irmão, fala a partir de hoje. Mostre a tua identidade. Verdadeira. Fala diante dos homens e diante de Deus. Quem pode aplaudir Jesus por essa passagem? Amém? Quero agradecer a oportunidade, tá bom? Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Que Deus continue prosperando esse ministério, tá bom? Que Deus abençoe a todos os jovens, aos pastores, aos líderes. E essa é a água que eu tenho para jorrar aqui nessa noite. Tá bom? Muito obrigado. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Bate palma para Jesus de novo.